Pessoal, eu quero deixar aqui uma dica para vocês, e que é o software onde eu faço as imagens que eu uso, né? E é um software matemático muito bom. Vocês podem usar isso aqui, inclusive, provavelmente em outras matérias da engenharia, né? Chama GeoGebra, esse software aqui, tá? Chama GeoGebra, tá? Inclusive, ele tem uma versão online, né? Vocês podem, não precisam baixar. Esse daqui ele está no meu computador, mas vocês não precisam baixar. E tem mais de uma versão, né? Essa daqui, inclusive, é uma versão mais antiga, tem versões mais novas, né? Eu tenho mais de uma aqui no meu computador, eu estou usando aqui com vocês essa mais antiga, tá? Mas o princípio não muda entre as versões, tá? Então, ele é um software matemático que ele é muito bom para algumas atividades, como, por exemplo, fazer imagens, construir imagens e fazer gráficos também, né? Como a gente está falando de funções, e a gente viu nas últimas aulas o que significa uma função aí. Uma função, a gente não tem uma única solução, né? A gente tem infinitas soluções, né? E essas infinitas soluções elas são representadas em gráficos, né? Então esse software aqui ele mostra muito facilmente o que é um gráfico de uma função, tá? E aí inclusive ele introduz um pouco numa linguagem matemática, né? De alguns símbolos aí, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na entrada, se é a versão mais nova, ele fica aqui na esquerda, esse daqui fica aqui embaixo. Se eu colocar aqui, ó, y igual a x, isso aqui é um gráfico que é uma reta, ele já plotou aqui para mim, tá? Então ele está mostrando o gráfico dessa reta específica que é y igual a x, né? Inclusive aqui a gente pode fazer vários gráficos no mesmo ambiente, né? Inclusive eu posso fazer alguns parâmetros, ó, por exemplo, vou deletar isso daqui, vou acrescentar um negócio que chama aqui botão deslizante, vou chamar aquele de A, tá? E aí eu vou criar uma reta aqui que é y igual a x, tá? E aí com y igual a x eu consigo controlar esse valor de A, e aí ele vai mostrando qual que é a inclinação dessa reta, certo? Então a gente vê que uma reta, o gráfico dela, varia de acordo com esse valor de A. Só que a gente sabe que uma reta, deixa eu deletar aqui, ele não varia só com o valor de A. Eu vou criar dois aqui, ó. O A, e vou criar um segundo, que é o B, tá? Por que eu estou criando A e B? Porque uma reta a gente tem dois parâmetros, y é igual a x mais b. Então, se eu crio aqui uma reta y é igual a x mais b, certo? Eu consigo ver e entender o que significa variar cada um deles. Então, quando eu vario o A, eu vario a inclinação, ele é chamado de coeficiente angular, tá? Vocês aprenderam no ensino médio que quando A é negativo, né? Ó, quando A está indo para negativo, a reta fica decrescente. Quando A é igual a zero, a reta está na horizontal, né? Essa aqui não é uma função de primeiro grau, inclusive, né? É uma função constante chamada, né? E aqui quando A é negativo, a reta é uma reta decrescente. Quanto mais negativo, mais na vertical ela fica. Quanto mais positivo, mais na vertical ele fica também. Só que aqui ela é uma reta crescente. E o que o valor de B faz, que é chamado de coeficiente linear? Ó, o coeficiente linear, ele modifica o lugar onde a reta cruza o eixo Y, tá? Aqui parece que ela está só movimentando na horizontal, né? Mas a gente pode entender que ela está movimentando na horizontal ou na vertical. Aqui meio que tanto faz, certo? Então a gente consegue entender a ação desses dois parâmetros, tá? Se eu deletar aqui, ó, vou deletar só vou colocar aqui mais o B de novo. B. E vou colocar mais um parâmetro C, tá? Então, quando a gente tem três parâmetros A, B e C, a gente consegue construir uma função de segundo grau. Então, eu posso construir aqui y igual a ax ao quadrado. O quadrado é esse chapeuzinho. Em linguagem matemática, quando a gente coloca esse chapeuzinho aqui, significa que o x está elevado a 2. Então, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, a gente sabe que esse parâmetro aqui, ó, você está deslizando aqui, ó, a gente sabe que esse tipo de formato de reta dá uma parábola, tem esse gráfico, certo?
e a gente controlando o parâmetro, esses 3 parâmetros, deixa eu só voltar aqui, isso. A gente controlando esses 3 parâmetros, a gente muda a função, né? Então o que significa? Ó, mudar o A, deixa a reta crescendo mais rápido ou mais lento, né? Quanto mais aberta ela está crescendo mais devagar, né? Até, se eu deixar em 0, isso daqui, ela deixa de ser uma parábola, né? Porque se o A for 0, fica 0 vezes x ao quadrado, né? Então não há uma função de segundo grau, porque não vai ter o x ao quadrado. E se o A for negativo, a parábola é uma parábola para baixo, né? O gráfico sempre tem o mesmo formato, mas ele pode estar virado para cima ou virado para baixo, tá? O B faz com que a função se locomova aqui, ó, ao redor do ponto em que ela cruza o gráfico no eixo Y. E o C faz com que a função vá para cima ou vá para baixo, certo? Isso aqui eu estou adiantando, obviamente, porque a gente vai ver ainda melhor gráfico de funções, né? Bom, a gente pode construir outras funções aqui nesse software, por exemplo, y igual a raiz de x, tá? SQRT de x, tá? Ó, a gente vai ver que esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, se vocês prestarem atenção, ele é como se ele fosse uma parábola deitada, certo? Porque o gráfico porque a raiz de x é a função inversa da função quadrada, né? Eu já mencionei alguma coisa para vocês sobre isso, né? Por que a gente elimina o quadrado com a raiz, porque os dois são funções contrárias, mas a gente vai conseguir ver isso no gráfico também. E funções inversas têm gráficos parecidos, né? Eles só são espelhados um em relação ao outro, né? Ó, se a gente fizer aqui, ó, y igual a raiz de x, mas vocês estão vendo que só tem a parte de cima da parábola, né? Se eu tombar esse daqui em 90 graus, ele vira um gráfico de uma parábola. Mas só tem a parte de cima, por quê? Porque a gente não tem valor resultante de raiz que seja negativo. Por isso que não tem a parte de baixo, tá? Então, em relação à matéria que a gente viu da última aula, por exemplo, de domínio e imagem, qual que é o domínio aqui? Ó? X maior que zero e a imagem também é x maior que zero. A imagem a gente sempre olha o y e o domínio a gente sempre olha o x. Vamos colocar os dois gráficos juntos. Ó, y igual a x ao quadrado. Vocês veem que eles são parecidos, só deitando um outro. Eu vou tirar essa parte aqui da esquerda para a gente entender como que os dois são parecidos. Ó. Então, ó, esse gráfico aqui, né, que é o G, aqui é pra gente, ele tá para qualquer valor de x. Deixa eu colocar ele só para x maior que zero para ver como que os dois são o mesmo gráfico, só que um está com uma inclinação diferente do outro. Então, eu vou usar aqui uma função. Vou colocar aqui a nossa função, é a função g. Qual que é o valor inicial? O valor inicial é 0. E o valor final, vou colocar um valor bem grande aqui. Vou colocar 100 aqui. Tá? Bom, deixa eu apagar a função g. Aí só ficou aqui a parte da direita. Ó. Eu fiz isso para ficar só a parte da direita da função. Certo? Você vê que esses dois aqui, ó, eles são a parte inversa do outro, tá? A gente consegue ver isso bem se eu traçar y igual a x, ó, porque y igual a x é onde elas se espelham, né? É como se aqui tivesse um espelho e essa função espelhada fosse essa. Ó, vamos dar um zoom aqui, vocês vão ver que até a parte de cima de um e a parte de baixo de outro estão espelhadas aqui, ó. Tá? Isso aqui chama de função inversa, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que essas operações que uma cancela a outra, né? Tipo a gente tirar a raiz do x ao quadrado para resolver uma equação, ou aplicar exponencial no logaritmo, ou aplicar logaritmo no exponencial, né? Isso daqui tudo é o que a gente chama de função inversa, né? E as funções inversas, elas invertem o y de um com o x do outro, né? O y de uma é o x da outra, e vice-versa, tá? Tanto que elas ficam espelhadas em relação a y igual a x, que é essa reta aqui, justamente porque y igual a x, se você inverter o x e o y, não muda nada, tá? Agora, essa daqui, ó, se eu inverto esse ponto, esse x com esse y, eu vou chegar nesse ponto aqui, um espelhado em relação ao outro, tá? A gente pode mostrar isso em outras funções, como, por exemplo, y igual a ln de x, certo? Que é uma função logarítmica.
tá? Que tem esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui de baixo, e y igual a e elevado a x, que é a função inversa dela. Tá? Então a gente tem que a função inversa de uma função exponencial é uma função logarítmica, e a função inversa de uma função logarítmica é exponencial. E elas estão refletidas em relação à reta y igual a x, né? Que é essa daqui, ó. Tá? Então esses dois gráficos aqui de cima e o gráfico de baixo são espelhados, né? Como se tivesse um espelho aqui nessa diagonal, né? Bom, a gente pode fazer outros gráficos aqui, como por exemplo o gráfico de uma função trigonométrica, y igual a seno de x. Tá? Olha o que significa o gráfico de uma função y igual a seno de x. É um gráfico que fica oscilando, indo para cima e para baixo, ou seja, ele sempre está voltando para o mesmo ponto a um determinado período, né? Representa aí funções que são funções periódicas, né? Como por exemplo uma função que represente a maré, né? A altura da maré, né? A altura da maré fica subindo e fica descendo, então a gente tem uma representação de algo que é assim, que fica oscilando, né? Isso aqui também é o gráfico da tensão, da tomada de casa, da tensão da tomada de casa, né? Sabe que a tensão da tomada de casa é corrente alternada, enquanto pilha, que a gente coloca em controle remoto, tal, bateria de celular, é tensão contínua, né? A da tomada é uma tensão alternada e tem um formato assim, certo? Bom, se a gente fizer aqui y igual a cosseno de x, vocês vão ver que as duas são praticamente iguais, elas só estão defasadas uma em relação à outra, né? Elas não estão acontecendo ao mesmo tempo, mas o gráfico é exatamente o mesmo. Elas só estão defasadas aqui em 90 graus, tá? Então elas acontecem da mesma forma, né? Só que defasadas. A gente pode ver que a gente pode pegar essas funções e alterar a velocidade delas, né? Então posso colocar aqui seno de 2x, por exemplo. E pegar em relação à função seno de x original, você vai ver que é uma função em que eu só alterei a velocidade delas. Ou então pegar e alterar a amplitude, né, a altura delas, né? Colocar aqui, ó, 2 seno de x, que aí eu tenho uma função que fica mais alta, certo? Então o software ele permite esse tipo de coisa para gente. Eu tinha mostrado para vocês uns pontos que eram os pontos, alguns pontos de uma função. Então, por exemplo, se eu pego uma função que é y igual a x ao quadrado, eu sei que todos os pontos dessa função y igual a x ao quadrado obedecem essa lei. Então, quando x é igual a 1, ó, a gente coloca entre parênteses os dois valores, né? Então, quando x é igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, certo? Então, a maneira que a gente tem de escrever um ponto aqui, de a gente desenhar um ponto, é colocando entre parênteses o valor de x, vírgula, o valor de y, como está aqui, ó. Se eu quiser colocar vários pontos numa função, então, por exemplo, 2, quando é x ao quadrado, se o x vale 2, o y vale 2 ao quadrado, que dá 4. Se o x vale 3, o y vale 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Se o x vale menos 1 ao quadrado dá 1. Né? Se o x vale menos 2 ao quadrado dá 4. Tá? Todos esses pontos são pontos que pertencem à função y igual a x ao quadrado. Aí se eu fizer aqui a função y igual a x ao quadrado, a gente vai ver que ela passa por todos esses pontos, ou seja, o gráfico da função y igual a x ao quadrado é a união de todos os pontos que pertencem a ela, né? Quando eu variar o x para os infinitos valores possíveis, né? E lembrando que os infinitos valores possíveis de x são os valores que a gente chama de domínio, e os valores de y são os valores que a gente chama de imagem, tá? Então o domínio dessa função aqui, o domínio das funções polinomiais sempre vai ser os reais, tá? Nunca tem restrição nenhuma quando a gente tem uma função polinomial, né? Que é uma reta, ou uma parábola, ou uma função de terceiro grau, quarto grau, porque a gente aprende no ensino médio função de primeiro grau, de segundo grau, mas existem função de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. O domínio dela sempre vai ser o valor real. Mas aqui a gente vê que a imagem, que são todos os valores possíveis de y, aqui nesse caso são só os valores maiores do que 0, tá? Porque não tem nenhum, o gráfico não está aqui para baixo. O ponto mais baixo do gráfico é o ponto igual a 0.
tá? Então, se o ponto mais baixo dele é 0, todos os valores de y que estão sendo usados são maiores do que 0, então a imagem é y igual a maior que 0, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma função de terceiro grau. Então, ó, se eu tenho uma função y igual a x ao cubo, vocês veem que as funções que são de potência ímpar, uma reta, que é y igual a x, ou uma função y igual a x ao cubo, elas têm parte negativa, enquanto as funções aqui, ó, y igual a x à quarta, elas nunca vão ter parte negativa, porque um número negativo elevado a uma potência par fica positivo, né? Então, esse segundo gráfico aqui, ó, que é do y igual a x à quarta, ele é muito parecido com uma parábola, ele só fica um pouco mais achatado aqui embaixo, porque aqui ele cresce bem devagar, então ele fica achatadão aqui assim, entre 0 e 1. Ele é todo positivo, né? A imagem dele é maior do que 0. Enquanto o y igual a x ao cubo, tanto o domínio quanto a imagem são os reais, porque não tem restrição nenhuma, né? Y igual a x ao cubo, menos 2 ao cubo dá menos 8 aqui, ó. Menos 2 ao cubo dá menos 8, certo? Enquanto no x à quarta fica tudo positivo, porque é potência par, né? Bom, então aqui mostrando essas possibilidades para vocês com esse software, tá? A gente pode fazer desenhos de imagens aqui, né? Se eu quiser fazer um triângulo aqui, por exemplo, ele vai mostrar os vértices. Se eu quiser descobrir qual que são os ângulos aqui, né? Entre esses pontos. Aqui ele colocou o ângulo de fora. Se eu quiser colocar o ângulo de dentro, eu faço o contrário aqui, ó. Vem no sentido horário. Aí ele vai mostrar o ângulo de dentro, tá? Deixa eu apagar esse primeiro aqui. Aí, ó. Aí ele mostrou esse ângulo aqui de dentro. Então é um software muito interessante para construção de imagens, se vocês tiverem que fazer relatórios, né? Aqui, ó, eu posso tirar essa malha se eu quiser. Se eu quiser tirar os eixos também eu consigo, para ter só a imagem. Se eu quiser deixar os eixos, né, para mostrar o plano cartesiano. Se vocês quiserem exportar essa imagem aqui, ó, dependendo da versão muda o lugar, mas é sempre a mesma coisa aqui, ó, copiar para a área de transferência. A gente copia essa imagem. Tem como fazer animação nesse software também, né? Aí tem como exportar como GIF, inclusive. Mas aqui, ó, vamos copiar para a área de transferência. Aí eu vou colocar aqui no Paint, só para mostrar para vocês. Um Ctrl V, ó. Tá vendo? Vocês têm como usar essa imagem, certo? Então, é um software bastante interessante, pode ajudar vocês, inclusive, em outras disciplinas. E aí vocês vão aprendendo, tem muitos vídeos no YouTube, aqui são infinitas as possibilidades. Então, a gente pode desenhar reta, semi-reta, segmento de reta, tudo quanto é tipo de polígono aqui, né? Triângulo, quadrado, né? Tudo quanto é tipo de função, enfim. Inclusive tem 3D também, né? Se eu quiser mostrar também isso daqui em 3D, eu consigo. Existe essa exibição aqui, ó. Então, inclusive, no caso desse triângulo particularmente aqui, ele está deitado, né? Mas se a gente quiser fazer uma imagem em 3D que não esteja deitado, ele consegue também. Mesmo as figuras regulares que sejam, né? Um cilindro, uma esfera, tal, né? Daqui é para a gente construir x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 16, por exemplo. Uma esfera de raio 4 está aqui sendo mostrada. Certo, gente? É isso, pessoal. Obrigado e até mais.